Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vem Ver. E hoje vamos fazer a nossa Lexia Divina. Então pessoal, muito bem, vamos agora fazer a nossa Lexia Divina do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 24. Antes, é claro, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Lembrando que eu estou pela tradução da Bíblia de Jerusalém. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram. É muito bonito esse evangelho porque ele mostra uma atitude de Cristo muito bonita. Essa atitude de louvar o Pai. E conforme nós formos lendo, nos familiarizando com o texto, a gente vai ver o quão bonito é tudo isso que está acontecendo aqui e refletir um pouco mais sobre. Vamos agora ler pela segunda vez. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Novamente, esse evangelho continua mantendo-se muito bonito, muito profundo. Cada palavra aqui que realmente nos envolve e nos faz refletir sobre muitas coisas. Antes de mergulhar nessa reflexão em si,
seguindo o rito da Léxica Divina, vamos ler uma terceira vez. Mas antes, um gole d'água que eu sou humano. Vamos lá. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, ele exultou de alegria sobre a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Muito bonita essa passagem, porque ela mostra uma relação tão íntima de Jesus com Deus Pai, que é impressionante. Essa forma de ação de graças que Jesus faz. Vamos agora, depois já dessas 3 leituras, nos inserir na passagem, imaginar a situação, como as coisas estavam sendo. Primeiro, contextualizando, isso aqui é o retorno daqueles 72 discípulos que Jesus envia. Lembra que ele manda 72 discípulos, 72 seguidores, irem para diversos cantos de 2 em 2, para ir nas casas, anunciar o evangelho, que eles não deviam levar 2 túnicas, que eles não deviam levar cajado, que eles não deveriam levar bolsa, que Deus ia prover todas as coisas. Então, esse é o retorno desses 72. E quando eles retornam, Jesus os recebe. E eles estão felizes. Felizes porque conseguiram curar, conseguiram anunciar o evangelho e conseguiram também fazer algo que era inesperado: expulsar os demônios, expulsar os espíritos malignos. A força do nome de Cristo revelou-se para eles de uma maneira que eles jamais imaginaram, porque em nome de Jesus saíam os demônios. Aqueles seres malignos caíam e retiravam-se. Então Cristo dá uma das frases que é uma das que nos deixa mais intrigados. E é de que é normalmente usada para se referir à queda de Satanás, a queda de Lúcifer. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Cristo diz que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Aqui, de certa maneira, ele deixa claro que ele estava presente naquele momento da grande batalha, né? Há poucos dias estávamos comemorando São Miguel Arcanjo, e quem melhor do que São Miguel para refletir sobre isso, sobre a queda do inimigo? É interessante que a gente imagina uma grande luta de espadas e exércitos, né? Só que na verdade era um debate. E a grande espada de Miguel, o seu grande argumento em defesa de Deus, era a pergunta: quem como Deus? E a resposta para isso é óbvia: ninguém como Deus. Então, continuando, teve essa queda de Satanás que Jesus deixa aqui e nos leva a pensar que ele realmente viu isso, o que confirma que ele estava no princípio, que ele existia junto do Pai desde antes de todos os séculos. E aí,
ele continua falando: eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Então aqui Cristo mostra ainda mais o seu poder, porque ele deu o poder. Então ele comprova aqui mais uma vez a sua divindade. E ele deu o poder a esses homens de enfrentar tamanhos perigos e pisar a cabeça da serpente. E pisar Satanás, derrotar as ciladas do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. E essa mensagem aqui que é belíssima. É belíssima essa mensagem. A grande alegria não tem que vir porque, nossa, eu consigo expulsar demônios, ou porque eu consigo curar, ou porque eu consigo fazer não sei quantas coisas, mas porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele vai entregar seu próprio Filho para que você possa viver no céu. Seu nome está escrito na mão de Deus. E Ele não se esquece de você. Porque como Ele mesmo diz, mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, Ele não esqueceria. É belíssimo isso. É belíssimo. A verdadeira alegria não está no fato de fazer os grandes prodígios, mas de saber que Deus te ama e te chama a viver com Ele, e te quer com Ele, e faz de tudo para que você esteja com Ele. Não está no poder que Ele te deu, mas está nele próprio, em conviver com Ele próprio. Quando a gente olha para a vida dos santos, nós entendemos bem isso. Nós entendemos essa alegria. Um exemplo é São Felipe Neri. São Felipe Neri ressuscitou um bebê, ressuscitou um homem, fez não sei mais quantos milagres, tinha um coração que dobrou de tamanho durante uma adoração, flutuava e pelo olfato sabia se a pessoa estava em pecado mortal ou não. Mas ele não se alegrava apenas nisso, apenas por conseguir fazer essas coisas. Talvez nem se alegrasse tanto por isso, porque quando a gente vê a vida dos santos, eles ocultam muita coisa, para que não se torne explícito. Eles gostam de guardar para si. E aí, ele vai vivendo com alegria. Alegria não porque fazia isso, mas por causa do próprio Deus, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Essa é a alegria de São Felipe Neri. O santo da alegria, por sinal. Temos Santa Faustina, que essa, nossa, que perrengue. Mas ela não estava em plena felicidade porque ela sabia que vivia uma experiência sobrenatural, mas porque a ação de Deus na alma dela era grande. E ela se sentia reconfortada nessa experiência. Só que ela tinha receios, ela tinha medo, ela tinha dúvida de compartilhar com os outros às vezes, porque ninguém entendia isso. A alegria de Santa Faustina está em saber que Deus a ama infinitamente. É essa a grande alegria dela. A alegria na alma dela. O fato de estar numa grande missão, para ela era até um tanto assustador. Mas sabendo que Deus a amava e que ela estava junto dele, ela sabia que cumpriria essa missão sem medo. Quer dizer, com medo, mas que ela seria realizada. Porque Deus não deixaria faltar essa realização. Se era a vontade dele, cumpriria-se. É isso. Tantos outros santos também viveram isso. Tantos outros santos buscaram essa humildade, essa simplicidade. E Deus sempre realiza as suas obras através deles. Deus não deixa faltar em nada. Deus está sempre ao nosso lado.
nos ajudando a crescer nas pequenas e grandes coisas para entrar no reino dele. Esse é o amor de Deus por nós. Esse amor grandioso que nos quer junto dele. E Jesus, no momento de alegria, no momento de êxtase, faz esse discurso: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por que eu acho bonito esse discurso? O que eu acho incrível nele? Porque quem falou ele foi Jesus. Só por isso já é maravilhoso. Mas vamos lá. Jesus entra num momento de êxtase, num momento de alegria, por ver a ação de Deus naqueles discípulos, naqueles 72 homens, que realizaram grandes prodígios, mas mais do que isso, porque, que é o motivo da verdadeira alegria que Jesus coloca aqui, eles estão com os nomes inscritos no céu. Essas pessoas estão em caminho de salvação e estão levando a salvação a outros. É isso que alegra Jesus, porque ele sabe que eles estão realizando o início, a primeira sementinha daquilo que um dia viria a ser algo incomparavelmente grande. Aquilo que viria a ser a salvação da humanidade. Aquilo que iniciaria o processo de conversão do mundo no reino de Deus. Cristo sabia disso tudo. Cristo sabia disso. E tendo essa certeza, tendo essa alegria, vendo que começou a frutificar essas coisas, ele começou a agradecer e a louvar ao Pai. Nesse agradecimento tão lindo. Que reflete também a unidade que tem entre o Pai e o Filho. Entre o Filho e o Pai. É belo. É lindo. E aí ele ainda deixa uma exortação final. Que quantos E ainda ele deixa uma exortação final. Quantos ao longo de todo o Antigo Testamento queriam poder ver e ouvir isso? Diria mais. Quantos que estão além do Antigo Testamento gostariam de poder estar escutando isso, vendo isso? Aquelas pessoas, sei lá, Sócrates, que era alguém que era obcecado por buscar a verdade. Qual teria sido a reação dele ao ver a verdade encarnada? Isso que é interessante de se pensar. Quantos, ao longo de toda a história da humanidade, buscando N situações, na verdade estavam buscando essa revelação, essa palavra, esse Deus, mas não havia encontrado. Muitos queriam ouvir isso. Quantos profetas e reis, quantos queriam ter escutado essas palavras do Cristo? Queriam ter contemplado e visto essa revelação. Queriam ter estado lá, no momento da cruz e no momento da ressurreição. É bonito, é impressionante. Toda a humanidade, que você saiba ou não saiba, necessita dessa palavra, quer essa palavra, quer viver em Cristo. Pode não saber, mas é nele em que, de fato, a plenitude atinge a natureza humana, atinge o ser humano, e ele vai se transformando cada vez mais, a ponto de um dia poder dizer, como São Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, agora vamos nos pôr no momento de oração.
Senhor Jesus, gostaria de começar agradecendo por mais esse dia de vida, por nos permitir estar aqui novamente, podendo ver e testemunhar o vosso amor e os vossos dons, o dom da vida que nos dá todos os dias, o dom de respirar, o dom de enxergar, o dom de poder ouvir o que os outros têm a dizer sobre ti, e até mesmo o dom de ouvir as asneiras que uns têm para falar, mas que a gente releva. Porque acima de tudo vem a gratidão por ter todos os sentidos, por conseguir viver a vida. Às vezes a gente é muito ingrato, Senhor, por não agradecer a esse básico. E hoje eu te agradeço, Senhor. Também te agradeço, Senhor, por permitir que em algum momento da minha vida eu tenha me aproximado de Ti. Tenha me aproximado do Seu amor, da Sua palavra, da Sua igreja. Eu tenha feito uma catequese, que eu tenha feito crisma, que eu tenha feito amigos dentro da igreja. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor, por cada experiência na fé que já passamos. Muito obrigado, Senhor, por ter me permitido me enganjar nas atividades pastorais. Porque é dessa maneira, Senhor, que hoje podemos apreciar e ver o Teu reino. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Estamos no tempo da igreja, no tempo em que o Senhor, através da Sua Santa Igreja e dos Seus sacramentos, se faz presente em nosso meio. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tantas graças que nos concedestes, pela graça da confissão, pela graça da comunhão, pela graça do nosso batismo e de todos os outros sacramentos que recebemos nessa vida. Obrigado, Senhor, porque através desses santíssimos sacramentos, desses preciosos dons, nos permite contemplar o Teu reino, ver o Teu amor, a Tua missão no mundo de hoje. Obrigado, Senhor, por cada sacerdote, por cada bispo, por cada diácono e pelo Papa. Obrigado por todos os seminaristas, Senhor, por todas as religiosas, as freiras, as madres, os frades, os monges, todos eles. Obrigado, Senhor, por inspirar na vossa Santa Igreja tantos carismas. Obrigado, Senhor, pela oração das carmelitas, como Santa Teresinha do Menino Jesus uma vez foi. E lá, rezando, se tornou a padroeira das missões. Obrigado, Senhor, por fazer aquilo que pedimos na oração do Pai Nosso. Fazer o vosso reino nessa terra. Que venha a nós o vosso reino. Que possamos, Senhor, ajudar a edificar o vosso reino e a glorificá-lo cada vez mais. Em todos os corações, em todas as casas, em todas as comunidades paroquiais, por todas as arquidioceses. Que possamos, Senhor, ter coragem de levar a todos os cantos do mundo a vossa palavra e edificar o vosso reino nessa terra. Muito obrigado, Senhor, por tanto nos dar e conceder, por cada dom espiritual que nos dastes. A uns o dom da palavra, a outros o dom da profecia, a outros da ciência, a outros da oração, mas todos somos uma só igreja. E a nossa missão nessa terra, Senhor, é que juntos possamos anunciá-lo, possamos levá-lo a todos os 4 cantos do globo e trazer um reino de paz a esse mundo. O vosso reino, que é o único reino, tu que és o Rei dos Reis. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a cada um uma missão.
por nos dar a cada um as armas necessárias para combater o bom combate. Obrigado, Senhor, por nos dar uma mãe que nos cuida e nos ama. Uma mãe que nos educa e que nos ensina a olhar para aquele que é o filho predileto dela, aquele que é o filho único dela, que é o nosso único e maior exemplo. Obrigado por nos permitir ser parte dessa família celeste. E agora, o nosso propósito. Qual o propósito que Deus tirou para você através dessa passagem, dessa meditação? Para mim, é que eu possa me alegrar, que eu possa crer. Todas as vezes que eu pensar no quanto Ele me ama, que eu possa agradecer a todos os dias o amor de Deus por mim e por cada um de vocês. O propósito que eu tiro é a gratidão. E você? Qual foi o propósito que tirou dessa passagem? Qual foi a sua interpretação? Compartilhe com a gente, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curte, comenta e também acesse o nosso Instagram, que vai aparecer grandão aqui o nome dele. Tá bom? Vai lá e procura esse arroba e nos segue. Vamos botar enquetes, perguntas, dicas de música, entre outras coisas lá, para vocês procurarem, para vocês também terem um novo contato, um contato mais próximo ainda com a gente, né? Enfim, paz e bem a todos vocês. E agora vamos para a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.